que se encontra no livro de Salmos, de número 144, verso de número 4, para nossa consideração aqui nessa noite, que diz assim a palavra do Senhor: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Repetindo, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. O tema a qual foi nos dado a oportunidade nessa noite, traz como tema o tempo e a oportunidade. Quando nós olhamos, e trazemos a nossa memória de tempo, eu me lembro, e estava comentando recentemente com alguns companheiros de trabalho, que em relação a tempo, quando eu era mais novo, quando a gente falava de daqui a um ano, parecia uma eternidade, que nunca ia chegar. E, de repente, hoje a gente percebe que, como o tempo está passando muito rápido. E a palavra de Deus, ela já nos advertia sobre esta ocasião do tempo, que nos últimos dias os tempos seriam abreviados. E não precisamos forçar muito para a gente perceber isso. A gente mal terminamos o ano de 2021 e entramos no ano de 2022, nós já estamos rompendo a metade do ano e se aproximando novamente o final do ano. E se nós ficar pensando muito e não agarrar as oportunidades que o tempo nos apresenta, o ano passa e a gente não fez nada. Muitas vezes a gente fala: nossa, o ano já está acabando, e o que eu fiz neste ano? E é em cima disso que a gente vai estar ministrando nessa noite, como foi sugerido, esse tema tão propício para a noite de hoje. Em cima de tempo, nós vemos que, quando vemos a visão celestial, a gente percebe que o tempo é algo tão valioso, por que não dizer um dos mais valiosos, que o Senhor nos concedeu, além da presença dele, de ter a oportunidade de estar de pé. É o tempo. O tempo passa muito rápido e o tempo não dá para voltar atrás. O que se passou ontem, eu não consigo mais voltar lá e tentar mudar alguma coisa. Então, nós temos que aproveitar cada oportunidade que nos é dada. E quando falamos de tempo, também nós voltamos, para uma visão celestial de tempo. Nós vemos que o tempo do Senhor está se aproximando, para cumprir a promessa que ele fez, que ele iria para o Pai, ele iria preparar lugar e que ele voltaria outra vez e nos levaria para morar com ele, para vivermos juntamente com ele, aonde que ele esteja, nós também estejamos. Quando nós olhamos para essa visão celestial, nós precisamos diferenciar os valores terrenos e passageiros dos permanentes e dos eternos, a qual nos espera. Fica uma pergunta para nós meditarmos nessa noite. Você tem pensado no tempo eterno? Não é para responder, é para a gente meditar. Será que eu tenho pensado? Será que nós temos pensado neste tempo eterno, que não é passageiro e que é valiosíssimo, que devemos nos preparar, que a qualquer momento ele vai se concretizar? Como o tema é tempo e oportunidade, o texto que nós lemos aqui fala que o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Ou seja, nós estamos aqui por um pouquinho de tempo e a qualquer momento seremos arrancados aqui. E a pergunta que fica batendo novamente é:
como temos aproveitado este pouco tempo que o Senhor tem nos concedido aqui na terra. E é interessante que, embora nós vivemos numa era em que há uma corriqueira, que a vida é muito corrida, que a vida passa tão depressa, os afazeres, come muito tempo da nossa vida, mas é interessante que quando nós julgamos algo importante, a gente sempre arruma um tempo para fazer aquilo que a gente julgamos ser importante. E quando a gente olha para isso, a gente entende que o tempo ele está presente, mas a oportunidade, ela nem sempre está presente. E muitas vezes nós precisamos criar a oportunidade. E quando a oportunidade bater na nossa porta, nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Quando eu lembro disso, eu lembro que Eclesiastes ele vai escrever no capítulo 3, no verso 1, dizendo que há tempo para todo propósito, debaixo dos céus e em cima da terra. Por mais que nós levamos uma vida cheia de correria, trabalhos, afazeres, nós sabemos que nós precisamos administrar bem o nosso tempo, principalmente com as coisas de Deus. Pois Mateus ele escreve dizendo que precisamos buscar, colocar primeiro o reino de Deus, para que todas as outras demais coisas sejam acrescentadas sobre nossas vidas. É claro que precisamos de muitas coisas, mas nenhuma delas é tão valioso quanto ao nosso tempo eterno. E é isso que a gente precisa entender. Em cima disso, eu prometo aos irmãos que serei breve, não vou enfadar os irmãos. Eu me lembro de um certo homem, por nome Zaqueu, que está registrado lá no capítulo 19 de Lucas. E este homem, ele vai criar uma oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade para conhecer Jesus. O texto vai discorrer que ele ouviu falar que Jesus ele ia passar na cidade onde ele se encontrava. E a fama de Jesus também havia chegado até o seu conhecimento. Ele ouviu que em Jesus havia tamanho poder, autoridade, que sobre ele estava tanta autoridade sobre os céus e sobre a terra, e que não existia nenhum outro homem com tamanha sabedoria e autoridade como de Jesus. E agora ele vai criar uma oportunidade para ter um encontro com Jesus, porque pela fama de Jesus, aonde Jesus passava, algo sempre acontecia. Aonde Jesus passava, sinais eram se manifestados, curas, libertações, transformações. Aquele que se sentia um vazio dentro de si, ele era preenchido com a presença de Jesus. Então ele entende que a oportunidade estava passando e ele não podia desperdiçar. Mas ele tinha uma enorme dificuldade, que a sua estatura era pequena, e com Jesus também ia uma grande multidão. E a multidão iria impedi-lo de ver, de aproximar de Jesus. Talvez poderia impedir ele de ter um encontro com o Senhor Jesus. Porém, ele não quis desperdiçar a oportunidade única que ele teria. Porque a oportunidade é como a água do rio. Depois que ela passa, você nunca mais consegue tocar naquela mesma água. Zaqueu viu essa oportunidade aproximando de si. E, de repente, a Bíblia vai descrever que ele vai subir em uma figueira brava. E lá de cima, ele teria uma visão ampla de quem estaria no meio da multidão. Porque a Bíblia diz que a multidão, ela apertava Jesus. A multidão, ela comprimia Jesus. E quando Zaqueu, ele está lá em cima esperando
Jesus se aproximar, para observar, para conhecer de perto, ele é surpreendido com uma voz no meio da multidão, bradando, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, ele não perde a oportunidade. A Bíblia vai dizer que ele vai descer com alegria, ele vai descer com júbilo. E quando ele desce rapidamente, ele vai receber Jesus na sua casa com tamanha alegria, que ele queria que Jesus ficasse super à vontade na sua casa e que ele permanecesse na sua casa. E, de repente, quando os fariseus e os demais que estavam com eles estavam preocupados em fazer julgamentos precipitados concernente à pessoa de Zaqueu, porque era um cobrador de imposto, ele era um homem avarento, era um homem muito materialista, que o tempo que ele tinha, ele procurava ganhar bens materiais, só que, de repente, as pessoas esquecem de que, enquanto elas estão perdendo tempo, que é tão valioso, em dar conta, em fazer julgamento da vida alheia, aquele homem estava com o coração aberto e aquebrantado e sendo impactado pela presença de Jesus. Lembra que eu disse no início? Aonde Jesus ele passa, aonde ele chega, alguma coisa sempre acontece? Estava acontecendo algo sobrenatural no mundo espiritual, na vida de Zaqueu, que com os olhos humanos, com os olhos físicos, não era possível captar. Mas naquele momento, Zaqueu estava percebendo que nada daquilo que estava à sua volta poderia se comparar com os bens eternos que Deus ele tinha preparado para cada um de nós. Aí ele vai entender o que adianta tudo isso sem o principal, ter essa presença tão maravilhosa na minha vida. Enquanto eles estavam preocupados em julgar Zaqueu, Zaqueu se levanta com o coração transformado e vai dizer: Senhor, hoje eu resolvo repartir a metade dos meus bens com os pobres. E eu quero restituir 4 vezes mais cada pessoa que eu havia defraudado ou cobrado imposto indevidamente. Isso só é possível, irmãos, com o coração aquebrantado. Mas isso só foi possível na vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele não perdeu a oportunidade. E mais, ele criou uma oportunidade para ter o encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser criativos com o tempo que o Senhor nos deu para aproveitar da melhor maneira possível, porque ele passa rápido. Uma vez que ele passa, ele não mais volta. E é interessante quando falamos de tempo, falamos de oportunidade, falamos em criar oportunidade. Eu me lembro também de 4 amigos que criaram uma oportunidade. Para quê, pastor? Oportunidade essa para trazer esperança, vida, paz para o seu amigo. Quando lemos no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 adiante, nós vamos ver ali 4 amigos conduzindo um paralítico deitado em cima de uma cama para a cidade de Cafarnaum, porque souberam que este mesmo Jesus, que Zaqueu criou uma oportunidade para encontrar com ele, estava em casa. E Jesus morava em Cafarnaum. E eles conheciam a casa de Jesus. E agora os amigos disseram: olha, essa é a oportunidade perfeita para você ter um encontro com Jesus, para ele mudar a sua vida, para ele mudar a sua história, assim como fez com a nossa. Eu quero que você conheça esse Jesus. E, de repente, eles vão criar uma oportunidade. Vão pegar aquele paralítico, vão colocar ele em cima de uma cama. Cada um vai pegar um canto da cama
e vão ir para a casa de Jesus. E quando eles chegam até a casa de Jesus, eles são surpreendidos com uma multidão de pessoas que estavam dentro da casa de Jesus, que estava do lado de fora da casa de Jesus. Se você ler o texto, você vai perceber que o texto conta que não cabia ninguém dentro da casa. Havia tanta gente que até nos umbrais da porta, até entre a porta era difícil de passar. Quando de repente, talvez, aquele paralítico diz: não vai ser hoje que eu vou conseguir ter esse encontro com esse Jesus. E quando de repente, os seus amigos disseram: não, é hoje o dia oportuno de você ter um encontro com Jesus para ele mudar a sua história. De repente, eles têm uma criatividade. Já que pela porta não dá para entrar, vamos passar por cima do telhado. A Bíblia vai dizer que eles vão subir para o telhado. Eles vão descobrir um buraco sobre o telhado da casa. De lá de cima, eles vão ver Jesus no meio da casa. E agora eles vão amarrar 4 cordas nos 4 cantos da cama e vão descê-la no meio da casa, bem de frente com Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que não havia espaço para mais ninguém lá dentro. Mas quando uma oportunidade ela é criada, algo sobrenatural de Deus ele acontece. Porque precisa acreditar, precisa ter fé. E a Bíblia vai dizer que em Tiago que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aqueles amigos tiveram fé, tamanha essa, de abrir o telhado da casa, amarrar os 4 cantos da cama e descer aquela cama com o seu amigo por cima. E quando ela desce, aonde não tinha lugar, aonde não tinha espaço, vai se abrir agora um espaço para aquela cama se apoderar diante da casa de Jesus, de frente com Jesus. Me chama a atenção isso, irmãos. Não tinha espaço para uma pessoa em pé. Agora imagine para uma cama. Qual é o espaço que uma cama ocupa? E de repente, quando Jesus vê a atitude daqueles amigos, vê aquele paralítico deitado em cima daquela cama, Jesus libera uma palavra profética, uma palavra que muda a história daquele paralítico. Filho, perdoado te são os teus pecados. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, algumas pessoas que estavam à volta, elas começam a murmurar no seu coração, dizendo: que homem é esse? O que esse homem pensa? Quem esse homem é para poder perdoar pecado? Pois somente Deus pode perdoar pecado. Esquecendo que em Jesus havia poder tanto em cima da terra, quanto tanto em cima dos céus, sobre os céus e sobre a terra. Esquecendo que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E de repente Jesus, conhecendo o pensamento, o coração, porque a Bíblia diz que Deus ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele sonda os nossos pensamentos, ele esquadrinha os nossos rins. Ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo de vir ao nosso pensamento. Jesus agora, conhecendo a murmuração, ele vai dizer: porque vocês estão murmurando em vossos corações. Outras traduções estão dizendo: porque vocês estão arrazoando em vossos corações. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou toma a sua cama e anda. É interessante que Jesus ele vai dizer: filho, ao paralítico, toma a sua cama e anda, para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder na terra até para perdoar pecado. Jesus libera essa palavra para o paralítico: toma a tua cama e anda. Imediatamente, aquele paralítico se levantou daquela cama. Ele foi curado para a glória de Deus. Só que enquanto eles estavam preocupados com o físico,
Jesus primeiro estava cuidando do espiritual, do interior. Jesus estava preparando ele para receber o seu milagre físico, para que depois que ele recebe uma cura interior, o exterior já não fazia tanta importância. Porque Jesus diz, é melhor, irmãos, nós alcançarmos a vida eterna, faltando algum membro do nosso corpo, do que com todos os nossos membros do nosso corpo perfeitamente, nós perdermos a salvação. Mas Jesus agora trata de curar a alma, o espírito interior daquele homem. E aquilo é refletido agora no seu exterior. Toma a sua caminhada. E agora aquelas pessoas que estavam murmurando, aquelas pessoas que estavam preocupadas com a vida alheia, agora estava vendo aquele paralítico deitado em cima de uma cama, levantando daquela cama, pegando a sua cama. Quem viu aquele homem chegando, carregado por seus amigos, dependendo de alguém em cima de uma cama, agora estava vendo aquele mesmo homem voltando para a sua casa, carregando a sua cama, depois que teve um encontro com Jesus. Interessante isso, irmãos. Agora fica uma pergunta para a gente finalizarmos. Nós estamos no meio do ano, no mês 6, finalizando já o mês 6, entrando no mês 7 de 2022. Quantos amigos você conduziu até a presença de Jesus? O mesmo milagre que Jesus realizou na minha vida, na sua vida, na vida daquele paralítico, Jesus quer realizar na vida dos nossos amigos. E muitas vezes Deus conta comigo, Deus conta com você, para que o seu amigo, para que o meu amigo, para que o nosso amigo tenha um encontro com Jesus. Conheça Jesus. Ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra coisa. E a oportunidade, muitas vezes, nós precisamos criar. Se fosse olhar para o tempo, não teria tempo para o amigo, para aquele paralítico ser curado, porque não tinha como entrar dentro da casa. Mas os seus amigos criaram uma oportunidade mediante o tempo que Jesus estava presente na casa. Mediante o tempo que Jesus está presente em nossas vidas como nosso advogado, preparando moradas para nós. Nós precisamos criar a oportunidade para conduzir os nossos amigos até a presença de Jesus, para que o milagre não seja só para a minha vida, só para a sua vida, mas que seja para todos e se cumpra a palavra de Deus, para que todos conheçam ter um encontro com o Senhor Jesus. Com o tempo que foi me dado, eu quero agradecer essa rica oportunidade e que esse tempo que nos foi proposto e essa oportunidade, mediante o tema que nos foi proposto, que possamos refletir como temos aproveitado este tempo e quantas oportunidades nós podemos criar para que mais pessoas tenham um encontro com Jesus. Dessa forma, eu quero agradecer a oportunidade, a atenção de cada um dos irmãos, né, que os irmãos tenham uma boa noite de salvação, que a graça de Deus ela possa te dar sabedoria para você aproveitar o tempo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Amém?